cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Pra contar do pai, a barreira vai virar baile. Não tem como explicar. A torcida lotou o estádio aí. Muito bonito fazer um gol no jogo como esse. Eu tava ansioso um pouco. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, tivemos aí ontem à noite, né, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã para mais de 63 mil pessoas no clássico dos milhões, né, e acabamos aí empatando, né, com o nosso maior rival, com o Urubu. O Flamengo aí que buscou o jogo, que veio para cima, o Vasco que tentou aí colocar sua proposta de jogo, que era uma proposta mais reativa, mais de contra-ataque, e o Flamengo tentando ali partir para o jogo, tentando sair de certa forma, mas foi um bom jogo, né? O Vasco colocou bola no travessão, não valeu, o Urubu colocou bola na trave, Léo Jardim fez uma grande defesa ali ainda na primeira etapa, né? E o Little Couto, né? É isso mesmo, é o Little Couto, Felipe Coutinho entrando no segundo tempo no lugar do Dimitri Payet e já guardou o dele, né? Dando aquele ufa-ufa, aquele cala-boca em muito torcedor que cornetou. Eu mesmo fui um dos que cornetei o Coutinho, né? Quem não, né? Na verdade, a cada 10 torcedores do Vasco, 6, 7, 8 torcedores já estavam cornetando aí essa situação. Graças a Deus ele voltou e conseguiu fazer um gol, né? A gente vai falar muito dessa situação, vamos repercutir também a tabela do campeonato, os resultados, né? Algumas coisas aí, por exemplo, aí o Eric Marcos que estreou lá na Bulgária com a camisa do Ludogorets e já marcou também, entre outras situações. Fala do Rafael Paiva, a gente vai colocar a sonora para vocês do jogador, vamos colocar para vocês aí o lance dos gols. Então é isso, dos gols não, do gol do Vasco, né? Então é isso, aperte seu cinto de segurança que tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera, e olha só, logo de cara, né, eu quero aqui pedir para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like também, compartilhe o link do nosso vídeo. E agora, olha só, já mandei aí um abraço, né, um bom dia para todos vocês, não? Então é isso, né, bom dia para todos vocês, um casaca no coração de todos, que Deus possa nos abençoar nessa semana. Para você que está indo trabalhar, para você que está indo para a faculdade, indo para o colégio, para você que fica em casa, né, cuidando aí da criançada, para você que está voltando para casa do seu trabalho, você que trabalha no turno da noite, um ótimo dia para todos nós, para todos vocês, que Deus possa nos abençoar debaixo das mãos aí do nosso querido e Salvador Senhor Jesus Cristo. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, eu confesso que eu nunca imaginei que o meu canal iria atravessar o Oceano Atlântico. Isso mesmo, eu confesso que não. Um tempo atrás a gente teve aqui os amigos internautas lá de Portugal, da terrinha, falando comentários aqui no nosso canal, eu achei bem bacana. Agora é o seguinte, o nosso amigo Francisco Rodrigues, o Francisco Rodrigues, inscrito aqui no nosso canal, um abraço para você, meu amigo. Gente, ontem ele estava acompanhando o nosso canal, sabe de onde? Sabem de onde? Lá da Noruega, isso mesmo, o canal Vascaíno desde sempre, de lá na Noruega, né? Esse aqui é o bacana da internet, né? Muito legal essa situação. E eu quero mandar um casaca também especial, um abraço especial também para o nosso amigo Roberto Nascimento, ele que está falando. Tá? Ah, não, eu falei errado, gente. O Francisco Rodrigues falou lá de Miami. Eu confundi aqui. Falou lá de Miami, tá, gente? Agora o Roberto Nascimento que falou da Noruega. Então é o seguinte, o Francisco Rodrigues
falou dos Estados Unidos, né? Olha que bacana. Então você aí, né, dos 4 cantos do nosso país, qualquer região do nosso país, do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, do sul, né, do centro-sul, todas as regiões do nosso país, deixa aí o seu nome, deixa aí a sua cidade, a sua região, de onde você é, né, que eu vou estar falando aí no próximo vídeo. E você também que nos assiste de outros países, assim como é o caso do Francisco Rodrigues, que nos assiste lá de Miami, como por exemplo é o caso do Roberto Nascimento, que nos assiste lá da Noruega, deixa aí no comentário também, que eu achei bem bacana essa situação. Dito isso, meus amigos, agora é o seguinte, brincadeiras à parte, né? Bora lá então dar início aqui ao nosso conteúdo. Fato é, meus amigos, que o Vasco entrou em campo com Léo Jardim, PH, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Esforza e Payet, Jean Davi, David e Verrete lá no ataque, né? Então observem que aquela situação que eu comentei com vocês, eu falei, olha, eu acho difícil o Ryan começar como titular. Eu falei, se eu fosse o Paiva, se eu tenho ali a prancheta na mão, eu colocaria ou Jean Davi ou Emerson Rodrigues ali para serem titular na ponta direita. Fato é que o treinador, o Paiva, né, optou pela opção de colocar o Jean Davi. E olha só, gente, é o seguinte... deixa eu falar para vocês aqui, né? O jogo começou até que legal, o Vasco ali teve buscando o jogo ali logo aos 2, 3, 4 minutos, escanteio, chance ali, coisa e tal, não chance, mas o Vasco buscando, tentando, né? E aí é o seguinte, logo depois o Urubu veio para cima com aquele negócio todo e ficou ali naquele abafo em cima do Vasco até os 23, 24 minutos do primeiro tempo. Foi uma blitz aí que, né, que o nosso adversário impôs, mais ou menos 15, quase 20 minutos de jogo ali, sufocando o Vasco, né? Uma vez que embora o campo seja neutro, né? O Maracanã, mas na verdade, hoje era mando de campo do rival, né? Então o rival jogando ali, digamos assim, em casa, né? Tentando ali uma reviravolta no Campeonato Brasileiro, né? Eles que, por exemplo, o Vasco, olhando pelo copo meio cheio, né? São 6 jogos no Campeonato Brasileiro agora, sem perder, né? E agora, no caso deles, né? Eles já vêm são 6 jogos aí com apenas uma vitória, né? Mais um empate, eles vêm amargando alguns empates, algumas derrotas. Com isso, eles vieram com tudo para cima do Vasco ali, tentando se impor, né? Ali o Gerson, que fez um bom jogo, né? O time deles ali com o menino Luiz Araújo, que começou bem, depois saiu, entrou a Arrascaeta, que na minha opinião entrou mal, graças a Deus, entendeu? E o Vasco também conseguiu, né? Os jogadores do Vasco conseguiram anular, marcaram bem ele. O Arrascaeta teve uma chance ali que ele não soube aproveitar, por exemplo, depois disso ali o Vasco também chegou, se recuperou na partida depois dos 20 minutos, o Vasco começou a ir para cima, teve 2 escapados com o Paulo Henrique do lado direito, né, ali com o David também, o DVD chegou a colocar uma bola no travessão, só que depois não estava valendo, que ele estava ali realmente impedido, mas foi uma ótima jogada. O Paulo Henrique sempre fez uma ótima partida, né, no primeiro tempo e no segundo tempo, as melhores jogadas do Vasco na primeira etapa, né, e até mesmo na segunda etapa surgiram nos pés do Paulo Henrique ali pelo lado direito de campo, e aí foi aquele negócio, né, o Vasco equilibrando as ações no jogo. Aí o que aconteceu? O Juan Esforza, gente, oh meu Deus, uma bola despretensiosa que o Payet recuou para ele, se eu não me engano, ele não conseguiu dominar. Com isso o atleta do Urubu dominou cara a cara com o Léo Jardim, driblou o Léo Jardim, só que a zaga do Vasco fez a cobertura, a marcação, a sorte que eles pipocaram ali, e acabou que o lance não deu em nada, mas o Esforza já ia fazendo mais uma lambança, tipo aquela que ele fez, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Só que essa ia ser pior, que ia ser contra o nosso maior rival, né? Diga-se de passagem também que aquele Gonzalo Plata, equatoriano, no primeiro tempo, deu muito trabalho para a defesa do Vasco, do lado direito do ataque. Ele caía pelo lado direito, caía pelo lado esquerdo. Agora eu quero ressaltar também aqui a qualidade do Lucas Piton. O Lucas Piton jogou muita bola nesse domingo, defensivamente falando. A gente que reclamava muito do Piton, pelo menos eu reclamava muito do Piton defensivamente, porque ele com a bola no pé joga muito, né? O homem joga de terra, ele não cruza, ele faz amor, tem até essa brincadeira, né? Pois bem, joga realmente muito bem, tem qualidade com a bola no pé, joga como ponta esquerda, como eu peço perdão para vocês que eu tô atacou um pouco a minha renite, mas bora lá, eu tô aqui me esforçando para fazer o conteúdo para vocês, mas fato é que o Piton, né, ele fez uma ótima partida defensivamente falando, tirou várias bolas ali, vários confrontos mano a mano, vários ali momentos perigosos, ele tava ali ajudando, marcando, correndo pra caramba, para ajudar no setor defensivo, né? O Gonzalo Plata, que é um jogador insinuante, só que é o seguinte, ele fez uma graça uma vez, depois o Vasco pegou a visão dele, né, e aí a marcação
situação mudou. Outra situação que eu quero ressaltar também, que o Maicon fez uma ótima partida, viu? O Maicon jogou melhor do que o Léo Pelé, tá? O Maicon fez uma ótima partida diante o Urubu, tá? O Maicon tem a canela meio dura lá, o movimento meio agarrado, parece que tá com a perna meio amarrada tem hora, só que ele fez aí uma ótima partida defensivamente falando, obviamente. Aí o pessoal fala assim, o Maicon é muito ruim na saída de bola, eu não sei o que. Pô, o cara é zagueiro, gente, o cara é zagueiro, é o que eu falo sempre, se a gente tiver um zagueiro que joga simples e não inventa, ele não precisa jogar bonito, por isso a gente já tem o Dimitri Payet, a gente já tem aí o Coutinho, tem o Jair que tá voltando de lesão, tem o Paulinho Paula, tem aí outros jogadores que foram contratados, tem o próprio Verratti, para sair jogando bonito, para fazer jogada, para dar um drible, para poder, né, meter um lançamento, uma coisa assim. O Maicon, né, e o Léo Pelé, por exemplo, a dupla de zaga não tem que jogar bonito mesmo, galera. A bola chegou, espana para frente, joga simples aqui do lado, abre no coleguinha aqui, ó, na lateral, abre no coleguinha ali do outro lado, ou então começa lá no goleiro ou quebra para frente. Às vezes é melhor jogar feio do que querer fazer graça, né, e acabar complicando. Então assim, eu quero ressaltar o Maicon. Já é mais uma partida com a camisa do Vasco que ele faz e em alto nível, que ele joga bem. A gente pode aí contestar, o Maicon tem a cintura dura, o Maicon dá uns carrinhos fora do tempo, não sei o que, mas meu irmão, no alto não tem pra ninguém. Na bola aérea, o Maicon é literalmente o God of Zaga, na bola aérea. E na bola rasteira diante o Urubu, ele também foi muito assertivo, sobretudo no primeiro tempo, tirou umas 3 bolas ali no chão, no time certinho, que se ele não tira, meu irmão, o jogador rival entrava com bola e tudo, então eu gostei sim da atuação do Maicon, né? E ainda na primeira etapa a gente teve também ali uma cabeçada, uma chicotada, né? Que o Léo Jardim fez um milagre, na minha opinião. Léo Jardim operou um milagre. Eu comemorei a defesa do Léo Jardim como se fosse um gol. Eu levantei, vibrei e falei, esse é meu goleiro, porra, porque que defesa foi a defesa do Léo Jardim? Foi meio que de manchete ainda no primeiro tempo, no momento ali que o Urubu pressionava, né? No final da segunda, no meio da segunda etapa, como até mencionei para vocês aqui, com o Gonzalo Plata, né? E aí eu tava olhando aqui na minha colinha, né, no lance que o Sforza perdeu a bola, né, que ele não dominou, foi o Arrascaeta, né, que dominou a bola ali e não conseguiu levar a jogada, que eu até mencionei, que ele teve uma chance, né, o Arrascaeta, que acabou não tendo êxito, né, ainda bem. Fato é que aí acabou a primeira etapa, veio o segundo tempo, né, e o Bruno Henrique logo ali no início do segundo tempo coloca uma bola no pé da trave, a bola sai triscando, né, a bola passa triscando ali, realmente ela pega no pé da trave, dando aquele susto em todos nós, torcedores do Vasco, né, justamente quando o Vasco buscava aí no jogo ali no segundo tempo uma troca de passes, tentava ali de certa forma envolver o Flamengo, achar os espaços, o Flamengo conseguiu sair numa escapada rápida pela ponta esquerda e acabou enfiando uma bola no pé da trave. Aí é o seguinte, aos 20 minutos com o Ryan, o Vasco chegou aí mais uma vez na segunda etapa, né? O Ryan que entrou aí no lugar do Jean Davi, o Jean Davi que jogou muito mal, né? Jogou muito mal mesmo, muito abaixo, muito assim, fora da voltagem do que estava sendo o jogo, do que se desenhava a partida. Ryan entrou no lugar dele aos 20 minutos, o Vasco deu uma resposta ali, chegando com o Ryan, mas aí acabou ficando na defesa, né? A defesa do Urubu acabou tirando a situação. Aos 23 minutos, né, o Léo Ortiz, volante do Urubu, acabou cabeceando a bola no travessão, né? Aí o Flamengo estava ali tentando dar aquele abafa no Vasco, porque aos 26 do segundo tempo, né, eles chegaram ao gol, um gol aí de gente com o Gerson, né, numa jogada de troca de passes, envolvência ali, um timezinho um pouco atrasado ali do Léo Pelé e também da volância, né, que não entenderam direito a marcação. O Gerson deu um tapa, porra, top, foi lá no cantinho, uma merda que foi contra o Vasco, né, mas foi assim um belo gol. Ele deu um tapa de primeira, o Léo Jardim tentou sair ali para tentar fechar o ângulo, não deu, gol do Mulambo, né? Gol do nosso maior rival. Aí só que é o seguinte, né? Aí o Paiva, né, foi para substituições, né, fez algumas substituições, por exemplo, o David saiu para entrar o Emerson Rodrigues, o Payet saiu para a entrada do Felipe Coutinho, né, o Hugo Moura, que estava extenuado, que fez um bom jogo também, o Hugo Moura, defensivamente falando, saiu para entrar o Matheus Carvalho
Matheus Carvalho, que na minha opinião, mais uma vez, não jogou muito bem. E na minha opinião, o Juan Esforza também não foi bem nesse jogo, tá, gente? Na minha opinião, tá? E aí também saiu no finalzinho ali também o PH para a entrada do Puma Rodrigues. Fato é que o Vasco ali já aos 40 e poucos do segundo tempo, né? Isso mesmo, o Ryan, né? O Vasco roubou uma bola. O Ryan saiu com a bola dominada antes da divisória do meio campo, avançou, driblou, levantou a cabeça, levou para o meio, abriu para o Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues não conseguiu dominar mais a frente da linha da bola, acabou cortando para trás, né, fazendo aquele famoso olé no gesso que ficou para trás. Aí o Emerson Rodrigues levantou a cabeça, viu o Puma Rodrigues passando, lançou para o Puma Rodrigues colocou, né, ali na ponta da chuteira a bola no chão e deu aquela chicotada, né, aquela bola quicando para quebrar a defesa, e Felipe Coutinho, muito bem posicionado, acompanhou a jogada de cabeça, quase que de peixinho, empata para o nosso gigante da colina, mais de 40 minutos do segundo tempo, incendiando, colocando literalmente fogo na partida e no Maracanã, né? Porque, diga-se de passagem, o Mulambo da Gávea fez o gol, foi aquele guerre-guerre ali de 1 minuto e só. O Vasco empatou, parecia que o Maracanã ia vir abaixo, né? Foram muitos e muitos rojões e fogos, aquelas bombas, e a torcida cantando ali. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, né? E foi até bacana de ver essa situação. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui é de que o gol, né, a jogada do gol, ela foi toda construída por jogadores que entraram no segundo tempo. A estrela do Rafael Paiva brilhando mais uma vez. Se ele é o melhor treinador, o pior treinador do Brasil, o tempo vai nos mostrar. O que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte: o Paiva tem estrela, ele mexe e as coisas no Vasco acabam mudando, acabam acontecendo, e dessa vez não foi diferente. Ele mexeu no time. Confesso para vocês que eu estava com um certo ranço do Ryan depois do que ele fez aí no jogo contra o Atlético. A gente vai juntando algumas outras situações e coisa e tal, portanto que ele nem começou como titular. O Paiva preferiu preservar o Ryan, só que o Ryan dessa vez entrou e entrou bem, né? Então a gente tem que fazer justiça aqui também. Vamos começar aqui pelo início, né? Vamos começar pedindo desculpa aqui logo pelo Ryan. Por quê? Porque o Ryan, ele puxou aquele contra-ataque pelo jogo do Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense aqui no Rio, gol do Emerson Rodrigues. O Ryan deu aquela assistência para o Puma fazer o gol contra o próprio Atlético pela Copa do Brasil, que ajudou a gente a passar de fase na competição. Aí ele fez aquela caca lá no meio de semana, já era, valeu. Aí agora, né, contra o Mulambo, o Vasco perdendo o jogo no Maraca, num jogo parelho. O Mulambo teve mais a posse de bola, mas o jogo foi parelho. O Vasco soube e entendeu as suas dificuldades ali técnicas e coisa e tal, e armou o time de uma forma que deu para jogar tranquilamente de igual para igual para com eles ali, né, em prol do resultado. Fato é, gente, que o Ryan foi o cara principal nessa jogada, quase que principal, né, porque ele avançou ali uns 20 ou mais, né, 20 metros ou mais com a bola, fez um bom drible, puxou para o meio e abriu no Emerson, né. O Emerson, né, perdeu um pouco da passada, cortou para dentro, foi bem, gostei também. Tem gente que fala assim: o Emerson errou o cruzamento. Não, o Emerson cruzou pro Puma, ele viu o Puma infiltrando, tá? Ele levantou e cruzou. Pode ter sido um pouquinho forte? Pode, mas o Puma na pontinha da chuteira, né, dominou e aconteceu pelo lance do gol. Aí agora, já falei do Ryan, né? Então tá, beleza, agora eu quero falar do Puma. O Puma é a mesma situação, né? Meteu aquele golaço contra o Atlético, entrou contra o Atlético pela Copa do Brasil, me mete aquele gol de pênalti perfeito de almanac, né? E agora aí, né, me dá essa assistência sensacional, né? Uma assistência maravilhosa. Já começa pelo domínio, que foi lindo. Ele matou a bola na ponta da chuteira, na ponta do pé. Depois, né, pela boa jogada, pelo bom cruzamento aí, então, dando a assistência. Aí agora eu quero pedir desculpa também pro Coutinho. Por quê? Porque é o seguinte, Felipe Coutinho, eu vou te falar uma coisa, Felipe Coutinho. Pelo amor de Deus, Felipe Coutinho. Eu era um dos que estava aqui com o olho cheio d'água no sábado, quando você foi apresentado em São Januário. Eu abri vídeo aqui no meu canal. Eu era um do que estava aqui e o Coutinho voltou, querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai vir a baile. Ó. Eu era um desses. Tá, Felipe Coutinho? E olha só, meu querido. São 24 milhões, 25 milhões de torcedores do Vasco, já há mais de 20 anos, sendo humilhados, sendo achincalhados, sendo desprezados, sendo motivo de chacota. Sabe? Então assim, você chega no Vasco, o Vasco deixa de ir ao mercado para buscar outros jogadores que também eram deficiências na equipe, porque não tinha e não tem condição financeira
para estar fazendo o mesmo, indo ao mercado. E aí o Vasco faz das tripas coração para ter você no elenco, Felipe Coutinho, e você chega e não rende logo nos primeiros jogos, não rende, além de não render, se machuca, né, a parte muscular, e além disso tudo ainda pega Covid. O torcedor fica maluco, eu fico maluco. Porque eu falei aqui no canal, né, gente? Eu falei para todos vocês aqui, eu falei, olha, o Coutinho ainda não decidiu nenhum jogo pro Vasco, não teve nenhum jogo que o Vasco estava perdendo, que o Coutinho empatou, não teve nenhum jogo que estava em 0-0, que o Coutinho deu uma assistência pro gol da vitória, ou que ele fez o gol da vitória. Até ontem, até domingo. Agora, isso mudou. Isso mudou, Coutinho voltou de lesão, voltou querendo, foram 18 minutos em campo necessários para ele fazer um gol muito importante com a camisa do Vasco. Depois aí de muitos anos sem jogar um clássico dos milhões, né? O Felipe Coutinho volta e balança as redes. Aí o Coutinho, né, até falou sobre isso, eu já vou falar disso já. Só quero pincelar para vocês aqui as estatísticas desse jogo. Foi o seguinte, foi 61% de posse de bola para o rival, 39% para o Vasco. 10 faltas para cada lado, 3 impedimentos para o rival e 1 para o Vasco. 17 finalizações do rival, 9 do Vasco. Foram 3 no gol do rival e 3 no gol, e 2 no gol do Vasco. 5 escanteios para o rival, 6 escanteios para o Vasco e 1 cartão amarelo apenas na partida para o Vasco, no caso que foi aí o Lucas Piton que levou esse cartão. Só mandar um recadinho aqui, tá? Pro boca de farofa do Gerson, tá? Para mim é um babaca. Para mim o Gerson, jogador do Urubu, é um babaca, tá? Porque ele fez um gol bonito, futebolisticamente falando, contra o meu Vasco, dói, mas é a realidade. Fez um gol bonito, fez uma boa partida, mas se achou, tá se achando demais, tá se sentindo muito. Bateu na Europa, não foi isso tudo não, essa marra toda não. Tá jogando no Brasil? Tá jogando bola, mas dá uma seguradinha. Pra mim o Gerson, desculpa gente, o Gerson pra mim é um babaca, tá? Final do jogo ele falou do Vasco de carinha feia ali, o repórter perguntou pra ele, né? Porque eles buscaram o jogo o tempo todo e não tiveram a capacidade de fazer mais um gol. O Vasco foi e empatou. O babaca do Gerson vai falar, não, eles só tiveram uma chance, desdenhando do Vasco. Então os números não mentem, viu, seu Gerson? Os números não mentem, tá bom? Vocês podem ter dado 17 finalizações, grandes merda, porque só foi 3 no gol. Só. E o Vasco só também deu 9 finalizações e botou 2 no gol e meteu um gol. Então é o seguinte, o Vasco foi muito mais assertivo do que vocês, teve menos chances, teve, mas as poucas que teve, converteu. O aproveitamento do Vasco foi melhor do que o de vocês. Eu não quero saber, o futebol não existe, Gerson. Você dá 50 chutes e o outro deu 32 chutes, o time que chutou mais ganha o jogo. Não, o futebol é o seguinte, quem colocar a bola dentro da casinha mais vezes é quem ganha. Então não interessa se vocês tiveram mais chances e o Vasco criou menos, agora vem falar que o Vasco não criou nada na única jogada que criou. Dá licença, é muita falta de respeito, é falta de respeito com os colegas de profissão dentro de campo, porque foram 11 jogadores, porque até onde eu sei, Gerson, você saiu do campo suando, você saiu molhado de suor, por quê? Porque teve que correr pra caramba. Né, Gerson? Outra coisa, Gerson, você pode meter essa marra aí que você fez o gol, só que é o seguinte, o gol do Vasco, o Emerson Rodrigues te deu aquele famoso olé, porque você pensou que, eu vou lá, não vou não, mentira, fiquei, e você passou e ficou, tá? Então assim, se liga na tua responsa, Gerson, você tá comprando uma briga que não tem necessidade de você estar comprando para com a torcida do Vasco. Quer ir por esse caminho? É contigo mesmo. Torcedor do Vasco, me desculpem. Alguns de vocês podem achar que é exagero meu. Eu sinceramente, eu vi a entrevista pós-jogo do Gerson na beira do campo. Eu senti totalmente um desdenho, uma forma nojenta dele querer citar o Vasco. Querer diminuir. Tá? É o seguinte, o Vasco empatou na bola. E se o Mulambo tivesse ganho, teria ganho também na bola. Foi sem roubo. E se o Vasco ganhasse, teria ganhado na bola. Tá? E eu vou ser sincero para vocês aqui, tava vendo o jogo, quem tava vendo o jogo comigo, eu falei, o Vasco vai empatar esse jogo, porque para mim esse jogo ia ser 1-0, tá, gente? Para ser sincero, até ali meados, até sair o gol do Urubu, eu tava tendo certeza que esse jogo ia ser 1-0 Vasco, na certa, ali na boa, o Vasco ia abrir o placar. Eu ainda falei depois que eles abriram o placar, eu falei, o Vasco vai empatar esse jogo e é o resultado justo. O Vasco vai empatar o jogo e é o resultado justo. O Vasco jogou bola para empatar, o Mulambo também. O Mulambo buscou o jogo ali, foi para cima, teve mais posse de bola, tentou ali criar mais situações, mas as vezes que chegou foi pouco assertivo.
E o Vasco, por sua vez, né, é muito incisivo no contra-ataque. Bastante assertivo, ó, bastante assertivo e jogando muito concentrado ali no seu momento defensivo. Então foi justo, na minha opinião, tá? Foi um empate justo. É claro, eu queria ter ganho dele, ainda mais deles, nem que fosse 0-0, mas foi sim um resultado justo. Então fica o recado aí para essa mulambada nojenta que quer ficar desdenhando do nosso time. Aprende a respeitar o Vasco, porra, que é Vasco pra caralho. Agora, galera, deixa eu falar com vocês aqui uma outra situação aqui. O Puma Rodrigues, né, gente? Ele poderia ser ponta direita, né? Vocês observaram que ele vem entrando muito bem quando entra para fazer ali o papel da lateral, mas com a bola no pé ele vem entregando bastante. O Puma Rodrigues, eu acho que o Puma Rodrigues ele tá jogando muito mais bola do que o Jean Davi, do que até mesmo o próprio Ryan. Só que o Ryan entrou bem também, né? Entrou bem, participou da jogada. Mas, por exemplo, para começar como titular hoje, no próximo jogo, por que não dar uma chance pro Puma Rodrigues na ponta direita, atuando como ponta mesmo, como meia ali pelo lado direito? Na minha opinião, gente, hoje o Puma é mais um ponta direita mesmo do que propriamente um lateral, tá, gente? Essa é a minha opinião. Agora eu quero falar aqui sobre a situação do Felipe Coutinho. Coutinho falou assim, abre aspas para ele, né? Falaram mal de mim, mas eu sei como, mas só eu sei como eu sofri, né? Sei o quanto lutei aqui dentro e coisa e tal, aquele negócio todo. Coutinho, foi o que eu falei. Na hora da torcida do Vasco inteirinha te abraçar e cantar anota mais 3 pontinhos na conta do pai que a barreira vai virar baile, você adorou. Você adorou. Você adorou, Coutinho, você amou. Só que você tem que entender que uma torcida gigante como a torcida do Vasco, ela vai te abraçar e ela vai te vaiar também. O torcedor do Vasco, Coutinho, não está todo dia no CT. O torcedor do Vasco, Coutinho, não tem acesso à sua agenda diária. O torcedor do Vasco, Coutinho, não está na sua casa. O torcedor do Vasco, Coutinho, não tem acesso à vida particular do Rafael Paiva. Quem sabe do dia a dia, do seu dia a dia no Vasco, Coutinho, é você, é o Rafael Paiva, é a sua família, é o Pedrinho, é o Felipe Maestro e os companheiros de equipe. Se ninguém toca no assunto, ninguém vem a público para falar nada, o torcedor não tem bola de cristal, o torcedor começa a se emputecer. O torcedor fala, pô, mas aí o cara chegou, já não jogou bem, aquele negócio, fora de ritmo, fora de forma. Treina. Aí lesiona, não joga. Aí treina. Aí Covid, treina. Aí câmara aí não sei o que, câmara hiperbárica, aí não sei o que, vai jogar, não vai jogar, pode ser que não jogue. A torcida fica maluca. Coutinho, bem-vindo ao futebol. Isso é o futebol, você vai do céu ao inferno em minutos e vai do inferno ao céu em minutos também. Agora, por outro lado, também não vamos começar a se achar também, porque o Coutinho agora tá arrebentando, vai. Ainda não. Graças a Deus o Coutinho meteu esse gol, foi um gol bonito, foi muito bacana por ser um gol dele, foi para ser uma coisa mais simbológica, uma coisa bem legal de um jogador gigante da história do clube ali que acabou de voltar, que é cria da base, que quer fazer história, né? Porque ele quer escrever o nome dele na história aí como um dos grandes jogadores aí, né, e coisa e tal. Foi bacana? Foi, mas assim, calma, né? Primeiro jogo, tá voltando de lesão, foram 18 minutos e um gol que continue assim, como eu já falei, tô louco para comprar uma camisa e escrever Felipe Coutinho atrás, ou só Coutinho, tô doido para fazer isso, só que para isso acontecer, o homem tem que fazer por onde, e tem que entender o torcedor, não adianta, o torcedor tem o direito de vaiar, tem o direito de reclamar, quando acha o torcedor tem o direito de achar se tá no chinelinho, se não tá, se é conversa fiada, se não é, se a culpa é do departamento médico, se a culpa é da comissão técnica, se é do jogador, se é de todo mundo, se não é de ninguém, o torcedor tem o direito de dar a opinião dele. O que o atleta faz? O atleta já ganha muito bem para isso. O atleta vem, trabalha, faz a parte dele, entra em campo e dá a resposta. A melhor resposta que o jogador pode dar é dentro de campo. O campo vai falar. Então, dessa vez, o Coutinho deu a resposta dele dentro de campo, fazendo gol para o nosso Vasco, empatando a partida para o nosso gigante, ajudando muito, né, o nosso Vasco aí diante do nosso maior rival. Tá, Coutinho? Então fica aí essa situação, só essa reflexão. Peço desculpa aí pela forma que a gente cobra, mas é o seguinte, aos dois lados da moeda, nós como torcedores, como eu já falei, a gente não sabe de tudo o que acontece, infelizmente não passam nem 20% da realidade do que acontece dentro do Vasco, e aí fica difícil, a gente só vai falar em cima daquilo que chega até a gente. E o que estava chegando até a gente era só notícia ruim.
Agora, Coutinho, você voltou e agora parece que voltou mesmo. Já voltou de verdade, voltou a jogar bola e voltou também a balançar as redes com a camisa do Vasco, sobretudo diante do nosso maior rival. Não poderia ter hora melhor, hora mais oportuna do que essa, não teria, tá, gente? Outra situação aqui, quero falar aqui, é que o Paiva, né, o Rafael Paiva falou uma situação muito importante, né, o Paiva, abre aspas para o Rafael Paiva, mostramos que o Vasco tem força para jogar com qualquer equipe, né, ele falou isso na coletiva de imprensa, e é verdade, tá, gente, é verdade, o Vasco hoje tem força para enfrentar qualquer equipe do futebol brasileiro. Esse mesmo Vasco enfiou 4-1 dentro de São Januário contra o São Paulo, que ontem ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. São Paulo que briga em cima da tabela, atual campeão na Copa do Brasil, e foi eliminado agora nas quartas de finais, na Copa do Brasil também, para o Galo Mineiro. O Vasco enfiou 4 neles. Esse nosso Vasco jogou de igual para igual com o Botafogo, empatou 1-1. Esse Vasco ganhou do Fluminense, esse Vasco ganhou do Corinthians, esse Vasco ganhou do Internacional lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Esse Vasco empatou com o Criciúma fora de casa, mas estava ganhando até o finalzinho, uma bobeira no final ali. Acabou cedendo empate, mas dava para ter ganho do Criciúma fora de casa. Esse Vasco virou 2 jogos em cima do Atlético Paranaense aqui no Rio, dentro de São Januário. Agora esse mesmo Vasco pega um Mulambo da Gávea com orgulho ferido, a torcida se cagando de medo de jogar contra o Vasco, os flamenguistas estavam morrendo de medo de jogar contra o Vasco nesse domingo. Se eles pudessem remarcar esse jogo para daqui 2 meses, eles fariam isso sem medo nenhum. Sem medo nenhum, eles na hora cancelariam e marcariam para frente. Se eles pudessem fazer isso, eles fariam isso, que estavam morrendo de medo. Vieram para cima do Vasco com tudo, com o Luiz Araújo, com o Gonzalo Plata, com o Gabriel Barbosa, com o Bruno Henrique. Vieram com tudo que eles tinham lá para cima do Vasco. E não deu. E não deu. Porque o Vasco vem se mostrando um time aguerrido, um time que todo mundo corre por todo mundo, um time que sabe jogar quando está ganhando, sabe jogar quando está perdendo, sabe jogar quando está empatando. O Vasco já se mostrou, quando está ganhando ali agora, nessa nova mentalidade. Ele está jogando diferente do que antes. Antigamente o Vasco fazia um gol e todo mundo sabia que o Vasco ia entregar o empate e ia virada facilmente. Agora não, já é outra parada. Hoje, por exemplo, quando o Vasco leva um gol, todo mundo já começa a ter aquela certeza que o Vasco vai pelo menos empatar. E a gente já começa a ver o Vasco a voltar de novo a ser o time da virada. Então o Paiva está certo. O Vasco mostrou para o Brasil inteiro nesse domingo que joga de igual para igual com todo mundo aqui no nosso futebol. Com todo mundo, com todo respeito, com todo mundo, porque esse mesmo Vasco aí a gente venceu o Grêmio, jogando aqui em São Januário, sabe? Esse mesmo Vasco aí, a gente vem fazendo ótimos jogos, venceu o Vitória da Bahia lá no Barradão, que é uma parada muito dura, esse mesmo Vasco aí. Esse mesmo Vasco aí eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil, que está muito bem na Sul-Americana, que está brigando pelo título ali junto com o Botafogo. Então tá de parabéns o Vasco. O Vasco dentro das suas limitações. Ah, mas assim não dá, Álvaro. Ah, mas jogando sem a bola. Ah, mas essa defesa. Ah, mas a saída de bola. Ah, mas tomou muita pressão. Ah, porque 40% de posse de bola é muito pouco. Ah, porque o outro teve mais do que o dobro de finalizações. Ah, não sei o que. Não interessa. O Vasco hoje sabe jogar pelo resultado. O Vasco entendeu, deu 2 passinhos para trás. Os jogadores, a comissão técnica, todo mundo deram 2 passinhos para trás, entenderam, tá todo mundo sendo humilde, entendendo a realidade dos fatos, das coisas. Todo mundo tá entendendo. Pera aí, esse jogo aqui é para jogar, para ir para cima, vamos tentar armar o time assim. Não, pera aí, esse jogo aqui não dá. Se for de peito aberto, vamos tomar. Então vamos segurar, vamos fechar aqui atrás, vamos sair na boa. Ué, vocês queriam o quê? Que o Vasco fosse desesperadamente, que nem maluco para cima do Mulambo de qualquer jeito, para tomar de novo 6? Vocês queriam isso? Eu não queria. Eu não queria. Claro que a gente quer enfiar 2, 3, 4, 5, 6 neles, a gente sempre quer. Agora, para poder fazer isso, tem que ter organização, não é de qualquer jeito. Então se o Vasco sai de qualquer jeito para cima dos caras, porque não teve a posse de bola, porque o meio campo isso, porque fulano, porque Beltrano, não tem isso. Não tem isso, porque se o Vasco ganha o jogo, ninguém falaria nada.
Então, assim, hoje os jogadores estão entendendo a sua limitação. Aí pega uma equipe mais qualificada, uma equipe mais entrosada, precisando dar uma resposta para o torcedor, que era o caso do Mulambo. E o Vasco falou, não, peraí, vamos fechar aqui, bonitinho, as linhas aqui, marcação, e sair rápido, inteligente. Puxar o contra-ataque, os jogadores de lado, o Verratti fazendo ali, puxando a marcação, o outro jogador entrando, fazendo o facão, o outro ultrapassando para receber a bola, o outro passando para poder também atrapalhar, puxar a marcação, ludibriar. E é assim que o Vasco está fazendo. E está dando certo. Está dando certo. O Vasco precisava só de um gol contra o Atlético. Fez. Depois botou um bonde na frente da área e tirou a bola o segundo tempo inteiro. Passou de fase nos pênaltis. Foda-se. Passou, deu certo. É bonito? Não é. É o ideal? Não é. Agora, é contra as regras? Também não é. É ilegal? Não é. É imoral? Não é. Não, é futebol. É futebol. Cada um usa as suas armas que tem. E hoje o Vasco entendeu. Fala, não, peraí. É para segurar aqui a onda. Os caras vão vir, a gente marca, foco total, todo mundo se ajudando e vamos sair na boa. Não vamos de peito aberto que nem maluco, com 4, 5 jogadores tentando ir para cima deles lá, que perde a bola depois. Aí aquele Deus nos acuda. Aí leva o primeiro, leva o segundo, fudeu. Então assim, hoje o Vasco está entendendo a sua limitação e isso é muito importante, porque quando você entende o seu lugar, a sua limitação, você entende a sua deficiência, automaticamente reconhecendo também a sua eficiência, a sua qualidade, você se situa no lugar certo. Quando você se situa, você tem clareza, você tem muito mais chance de dar um contragolpe, de você agredir o adversário com clareza. Agora, quando você vai na ilusão, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer. Tá, mas você tem que fazer. Agora você ter condições de fazer acontecer é diferente, então é com calma. Por exemplo, o Verratti não fez um grande jogo. Não. Com a bola do pé, não. Mas taticamente ele fez um bom jogo. Estava extenuado no segundo tempo. Ele poderia, inclusive, ter ali virado o jogo no finalzinho. Não teve perna para isso, porque correu muito para ajudar o time taticamente. Por que ele correu muito para ajudar o time? Porque todo mundo entende o seu papel dentro do time do Vasco hoje. Todo mundo entende que é um time de guerreiros, é um time de batalhadores, é um time ali de todo mundo ali é pai de família, todo mundo está se esforçando e é um pelo outro. E isso que é ser Vasco da Gama. Então o Paiva está muito certo no discurso dele. Não vejo o Vasco nada atrás do Mulambo. Ficou claro para o Brasil inteiro que dá para o Vasco passar do Galo Mineiro na Copa do Brasil. O Galo Mineiro que tomou 3 do Bahia, tá? O Galo tomou 3 do Bahia. O Vasco jogou de igual para igual pro Bahia. Só perdeu pro Bahia lá porque foi garfado, porque foi roubado. Comigo papo é reto. Aí agora vai e empata aí com o Mulambo, que pode ser um futuro adversário do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco mostrou, falou, olha, não vai ser aquela bagunça que foi no primeiro turno não, hein. Podemos até cair, mas vão cair atirando. O Vasco mostrou que é o seguinte, vai ser difícil, vão ter que sujar a bunda no chão, vão ter que correr pra caralho pra ganhar do Vasco. O Vasco mostrou que vai ter que ser, pra ganhar do Vasco, não é só qualidade técnica não, vai ser necessário muita raça pra ganhar do Vasco. Não é só 2, 3 toquinhos bonitos e um gol para ganhar do Vasco, não. Para ganhar do Vasco vai ter que correr muito, vai ter que suar mais do que o Vasco, vai ter que se entregar mais do que o Vasco, porque o Vasco pode ter vários defeitos, mas o Vasco é um time unido, é um elenco unido, é uma família dentro de campo. E isso é difícil de ver. E o Vasco mostrou para todo mundo que está aí para competir com qualquer time, e eu concordo e está de parabéns. Eu gostei dessa situação aí, dessa observação do Paiva. Agora deixa eu falar com vocês aqui os resultados da rodada, né, gente? Os resultados aí dessa rodada. É o seguinte, teremos hoje, só para lembrar, teremos hoje às 8 da noite, Internacional e Cuiabá, viu? Tivemos então o Vitória venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0. O Atlético Paranaense empatou com Fortaleza em 1-1. Botafogo venceu o Corinthians por 2-1. O Palmeiras goleou o Criciúma por 5-0. O Bragantino e Grêmio ficaram no empate. Foi 2-2 o jogo no Nabia Tchedi. Juventude ganhou do Fluminense de virada 2-1. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo de 1-0. O Bahia ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. E o Flamengo empatou com o nosso gigante da colina em 1-1. Como eu já mencionei, teremos hoje às 8 da noite
hoje Internacional e Cuiabá tá fechando essa rodada. O Botafogo é o líder com 53 pontos, o Palmeiras é o segundo com 50, Fortaleza é o terceiro com 49 e o Urubu é o quarto com 45. São Paulo é o quinto colocado com 44, o Bahia é o sexto com 42, o sétimo é o Cruzeiro com 41, o nosso Vasco é o oitavo colocado com 35 pontos. O empate que não foi também ruim para o Vasco na tabela, o Vasco que recuperou aí sua posição que havia perdido para o Internacional que também tem 35 pontos, torcer agora para o Cuiabá ganhar do Inter, né, que aí o Inter fica estacionado ali e não ultrapassa o nosso gigante. O Galo Mineiro é o décimo com 33, né, o Juventude é o 11º com 32, o Bragantino 12º, o Furacão não, né, o Ventinho, né, é o 13º com 30 pontos, o Grêmio é o 14º com 28, o Criciúma é o 15º com 28 e o Fluminense fora da zona do rebaixamento é o 16º com 27 pontos, e na zona da degola temos o Vitória, o Corinthians, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Então essa é a forma a qual se encontra a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, olha só, agora eu quero colocar para vocês aí os lances, né? Eu quero colocar para vocês mais uma vez o gol do Felipe Coutinho. Quero colocar também aí os jogadores comemorando no gramado depois do jogo e o Coutinho falando também do gol que ele fez, tá, gente? Isso mesmo. Então, acompanhe que eu já volto. lotou o estádio aí. Muito bonito fazer um gol no jogo como esse. Eu estava ansioso um pouco. Comecei, me machuquei. Mas é isso, tudo no tempo de Deus. Hoje um empate importante e vamos, sai. É isso aí, né, meus amigos? E outra situação é o seguinte, hein? Eric Marcos estreou com a camisa do Ludogorets na Bulgária, ele que está emprestado, né? E o Ludogorets venceu por 3-0 e o nosso cria marcou já aí na sua estreia, né? Meus parabéns, então, ao nosso cria da base, Eric Marcos, ele que já fez o seu gol, seu primeiro gol com a camisa do Ludogorets, tá, gente? Então é o seguinte, é isso, o nosso Vasco, né, gente? Aqui voltando para o Campeonato Brasileiro, nosso Vasco aí segue na 8ª colocação com 35 pontos, a mesma distância para o Urubu, distância aí para o 4º colocado de 10 pontos de diferença. O Vasco mostrou, gente, que vai brigar, tá? Vai brigar sim por uma competição internacional, tá? Escutem o que eu tô falando, é claro, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que ter ali humildade, mas o Vasco vai brigar sim. Vai brigar pelo menos uma Sul-Americana, eu já cravei para vocês, estou só reafirmando. Pelo menos uma Sul-Americana o Vasco vai pegar esse ano aí pela forma que vem se empenhando e vem jogando. E de outra coisa, hein? Jogando dentro de São Januário, o aproveitamento do Vasco é de 70%.
70%, né? A gente passou uma maratona de jogos difíceis aí. Escrevam o que eu tô falando, o melhor está por vir. Valeu, meus amigos? Então vou ficar por aqui. Tamo junto, um casaca no seu coração. Mais tarde a gente brota no Expresso News, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!